Fazendo desse jeito que a gente gosta, né? É a notícia com análise que só o Américo sabe fazer. Olha que chique, gente. Olha, Américo Martins dando aula nesse momento na CNN Internacional, participando de programação ao vivo. E aí eu já te pergunto, Américo, o que é que a imprensa internacional quer saber aqui do Brasil? O que está acontecendo? O que eles estão falando? Carol, muito obrigado aí por lembrar dessa passagem ontem na CNN Internacional, sempre muito interessante que eles busquem na gente, né, nos jornalistas brasileiros, os jornalistas das outras afiliadas que eles têm pelo mundo, aquele conhecimento local, aquele conhecimento do que de fato está acontecendo no país. E foi isso que a Isa Soares ontem no programa dela me perguntou, para explicar um pouco do cenário político, do que estava acontecendo no Brasil. E esse julgamento, como você colocou bem, Carol, trouxe muita luz à política brasileira, não apenas ao que pode eventualmente acontecer ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o fato histórico de, pela primeira vez, um líder político, generais, um ex-chefe da Marinha brasileira, estarem respondendo a um processo por tentativa de golpe de Estado, uma coisa inédita na história do país. Isso também leva a muita discussão sobre, por exemplo, a política no ano que vem, as eleições, que impacto isso pode ter nas eleições do ano que vem. A gente selecionou alguns exemplos do que a imprensa mundial está falando aí sobre o Brasil, o julgamento e a política no país. Eu vou começar essa seleção que nós fizemos de várias publicações pelo mundo com o New York Times, provavelmente o jornal mais influente em língua inglesa do mundo, e eles disseram o seguinte, eles destacaram na manchete deles sobre o caso: Jair Bolsonaro, acusado de planejar o golpe, não está no julgamento. Eles deram muito destaque ao fato do ex-presidente não ter ido ao STF ontem para acompanhar o julgamento. Isso também foi citado ontem na minha participação lá na CNN Internacional. Eles estavam muito curiosos para saber por que o ex-presidente resolveu não comparecer ao próprio julgamento, ou pelo menos o primeiro dia do próprio julgamento. E aí o New York Times vai desenhando a questão, explicando que obviamente ele não foi por problemas de saúde, também porque os advogados pediram que ele não comparecesse. Falando em CNN Internacional, e nós temos vários braços, né, no site... o site da CNN Internacional destaca a informação que foi colocada ali pela acusação de que, segundo a polícia brasileira, o ex-presidente Bolsonaro planejava fugir para a Argentina em busca de asilo. Eles deram esse destaque, lembrando, inclusive, obviamente, que o governo brasileiro tem divergências ideológicas muito fortes com o governo argentino nesse momento. O presidente Lula e o presidente Javier Milei não têm ali nenhuma aproximação. Eles destacaram que nessa tentativa que foi alegada de que o ex-presidente Jair Bolsonaro gostaria de tentar o abrigo na Argentina, que ele provavelmente seria recebido pelo governo do Milei. Falando em Argentina, nós destacamos também o Clarín, um dos principais jornais do nosso país vizinho. E eles destacaram, e aí a gente entra nesse ponto de falar de outros aspectos também da política brasileira, eles destacaram a questão da anistia, da proposta de anistia pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manchete do Clarín foi a seguinte, Carol: o julgamento de Jair Bolsonaro no Brasil. Aliados pedem uma anistia para o ex-presidente. O Clarín também destacou a questão, como o Pedro vinha falando agora há pouco, dos partidos do Centrão, os dois partidos do Centrão, deixando o governo. Obviamente, a Argentina cobre com mais detalhes o que acontece na política brasileira do que outras partes do mundo, porque, afinal de contas, o Brasil é o gigante do lado da Argentina. Eu queria destacar também, Carol, publicações de outras partes do mundo árabe, por exemplo. A Al Jazeera, que é uma televisão do Catar, também tem uma presença digital muito forte, é provavelmente o mais conhecido canal de informações do mundo árabe no mundo. Eles destacaram basicamente a parte factual do julgamento. Eles colocaram como manchete: o julgamento de Bolsonaro entra na fase do veredito sobre suposta conspiração golpista. Eles deram muito destaque na reportagem que fizeram lá na Al Jazeera a alegação de que os acusados teriam planos para tentar matar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Alckmin, além do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Eles destacaram bastante essa acusação no site.
E eu vou terminar essa seleção aí de publicações internacionais com o China Daily, que é o órgão oficial em inglês do Partido Comunista da China, mostrar como é que a China também, no meio daqueles desfiles todos, no meio dessa projeção de poder, como é que a imprensa chinesa, controlada pelo governo do Partido Comunista da China, destacou isso. E eles destacaram o seguinte, um ângulo diferente, Carol, a participação do presidente Lula. O que o presidente Lula disse sobre isso? A manchete deles é a seguinte: presidente do Brasil diz que Bolsonaro tem direito a um julgamento justo por tentativa de golpe, fazendo uma associação ali ao que o presidente Lula sempre disse, que ele não teve a presunção da inocência quando ele foi acusado e preso no passado. É o China Daily, o órgão oficial em inglês do Partido Comunista da China, dando um destaque para o presidente Lula nesse julgamento.